E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então a nossa aula de álgebra linear. Até agora nós vimos apenas noções preliminares. Lembre-se que nós falamos de sistemas lineares, de matrizes, de inversão de matrizes. A partir de agora nós iremos entrar nas estruturas da álgebra linear. Iniciaremos a nossa conversa falando dos espaços vetoriais. Esses conjuntos, espaços, esse será o campo onde a álgebra linear vai acontecer. Nós iremos estudar esses espaços, como se geram esses espaços e, a partir daí, definir funções neles. Vamos então às noções iniciais de espaços vetoriais. Bom, para início, eu trago aqui algumas propriedades do conjunto dos números reais. Vamos aqui listar algumas das propriedades válidas inicialmente para a adição de números reais. Então são elas, a primeira delas é a associativa. O que diz a propriedade associativa? Diz o seguinte: quando eu tenho 3 números para somar, você fazer a soma do primeiro com o resultado do segundo mais o terceiro equivale a somar os 2 primeiros e o resultado é que somar com o terceiro. Ou seja, a forma como eu agrupo, como eu associo os valores dentro da adição não importam, porque o resultado será sempre o mesmo. Se segue essa propriedade, diz-se então que segue a propriedade associativa. Também é verdade, dentro do campo dos números reais, a propriedade comutativa, que diz que a soma dos elementos tem o mesmo resultado independente da ordem em que for colocada. Ou seja, para todo x e y pertencente aos reais, é sempre válido que x mais y é igual a y mais x. Uma terceira propriedade da operação adição dentro dos números reais é a existência do elemento neutro. Ora, dentro dos números reais, nós temos o zero. O zero ele é um elemento neutro da adição, porque zero mais qualquer número é igual a este número mais zero, independente da ordem. E somar qualquer número a zero não modifica no que diz respeito à adição. O resultado é sempre o mesmo antes da adição com zero. Então, a propriedade do elemento neutro é justamente essa. Diz que 0 mais x é igual a x mais 0, que é igual ao próprio x. E a última das propriedades aditivas é a existência do elemento simétrico, que diz o seguinte: para todo número real, existe o simétrico aditivo dele. Então, se eu indico com x um número, o simétrico é menos x. De modo que, quando eles se somam, um número com o seu simétrico, ou seja, x mais menos x, o resultado é igual ao elemento neutro aditivo, no caso, igual a zero. Então, essas 4 propriedades são aceitas dentro do conjunto dos números reais, como 4 propriedades aditivas. Temos também algumas propriedades multiplicativas, a saber, a associativa, que diz que quando eu tenho uma multiplicação de 3 valores, não importa a ordem em que eu associe, nós teremos sempre o mesmo produto. Também nós temos lá dentro dos números reais a propriedade distributiva, que diz que quando eu tenho um x multiplicando uma soma, nós temos como equivalência que esse x é distribuído para cada uma das parcelas a partir de um produto. Ou seja, x que multiplica y mais z é igual a xy mais xz. Isso acontece independente do número que eu escolha dentro dos números reais. Ou seja, essa propriedade é válida para todo x, y, z pertencente ao conjunto dos números reais. E a última propriedade a ser comentada aqui é o elemento neutro multiplicativo, que fala da existência do número 1, que é um número no qual eu multiplico qualquer valor e a resposta continua sendo este valor. Ou seja, multiplicar por 1 não altera o valor do número inicialmente. Tudo bem? Então, essas 7 propriedades aqui, sendo as 4 aditivas e as 3 multiplicativas, elas estão no cerne da definição de espaço vetorial, que é o que veremos agora. Então, vamos à definição. Seja V um conjunto não vazio
e suponha que existam duas operações definidas em V. Uma chamada soma, que a cada par de elementos U e V associa um único elemento de V, denotado U mais V. E uma operação chamada multiplicação por um escalar, que a cada U de V e todo lambda real associa um único elemento de V, denominado por lambda U. Dizemos que essa tríplice, formada por V, adição e multiplicação por um escalar, será um espaço vetorial, se as seguintes condições são satisfeitas. E aqui nós temos algumas dessas condições. Então, vamos à definição de espaços vetoriais. Seja V um conjunto não vazio, e suponha que existam duas operações definidas em V. Uma operação chamada soma, que a cada par de elementos de V associa um terceiro elemento, denotado U mais V, e uma operação chamada multiplicação por um escalar, que a cada elemento de V e cada escalar real associa um único elemento de V chamado lambda U. Dizemos então que a tríplice V, soma e multiplicação por escalar é um espaço vetorial se as seguintes condições são satisfeitas. Antes de entrar nessas condições e propriedades que definem espaço vetorial, vamos tentar decodificar o que está sendo dito aqui. Inicialmente, você considera um conjunto V como sendo um conjunto não vazio. Ok. Dentro desse conjunto, você vai definir duas operações. Uma chamada soma, ou adição. Em geral, nós indicamos pelo sinal de mais. E uma outra operação chamada multiplicação por escalar. Como é que funcionam essas duas operações? É simples. A soma, ela é uma operação que pega dois valores, U e V, pertencentes ao conjunto V, e transforma num valor de V, do conjunto V. Este valor é representado por sendo U somado com V. E como é que funciona a multiplicação por um escalar? É simples. Ela pega um escalar real e pega um elemento U pertencente a V e transforma em um elemento de V denotado por alfa vezes U. Como se fossem funções, tá? Adição ou soma e multiplicação por escalar visto como sendo funções. Tá, tudo bem. Quais são as condições que deve ter essa tríplice formada pelo conjunto e pelas duas operações para que o conjunto seja chamado de espaço vetorial? As condições são as seguintes. São 8 propriedades, sendo 4 propriedades da adição e 4 propriedades da multiplicação por um escalar. A saber, que propriedades são essas? A propriedade comutativa, a propriedade associativa, a propriedade do elemento neutro e do elemento oposto ou simétrico. Por isso que quando eu comecei a aula, eu falei nessas propriedades dos números reais. Nós estamos ampliando aquelas propriedades que valem no conjunto dos números reais para esse conjunto aqui, que é um conjunto mais abstrato, é um conjunto geral. Os elementos aqui não são mais números reais. Os elementos são elementos quaisquer. Tais elementos serão chamados de vetores. Tudo bem? Ok. E nós temos também 4 propriedades, sendo aditivas, e 4 propriedades multiplicativas. Comentando as multiplicativas agora. Aqui nós temos uma associatividade, porque tanto faz eu multiplicar alfa pelo beta vezes U, ou então multiplicar o alfa e o beta, que são números, e depois multiplicar por U. Então, aqui é uma espécie de associatividade. E essas duas aqui são duas distributividades.
Sendo que aqui nós estamos distribuindo o produto por um escalar para uma soma de escalares, e aqui nós temos um produto distribuído para a soma de elementos de V, que, como eu disse, são chamados vetores. E também temos a existência do 1, né? O elemento neutro da multiplicação por escalar será chamado de 1. Por quê? Porque quando eu multiplico U por 1, eu obtenho o mesmo valor de U, o mesmo vetor U. Tudo bem? Então vamos lá, dar uma enxugada nessa coisa aqui. Tome um conjunto, e esse conjunto pode ser qualquer. Seus elementos serão chamados de quê? Serão chamados de vetores. Defina nesse conjunto duas operações. Uma é a soma e a outra é multiplicação por escalar. Esse lambda que multiplica o vetor é chamado de escalar. E ele sempre aqui será um número real. Ok. Pegou essa tríplice, conjunto, adição e multiplicação por um escalar. Se elas respeitarem essas 8 propriedades, sendo 4 aditivas e 4 multiplicativas, então aquele conjunto receberá o status de espaço vetorial. Tá? Então, um espaço vetorial pode ser um conjunto qualquer, desde que você consiga definir as operações e que essas operações respeitem essas 8 propriedades, 4 aditivas e 4 multiplicativas. Vamos aqui dar alguns exemplos. Vamos lá. Vamos começar então com o exemplo do espaço euclidiano n-dimensional, conhecido como o Rn. Então, o Rn é um conjunto no qual os seus elementos, ou seja, os seus vetores, são n uplas ordenadas, ou seja, sequência de n elementos. Tá? Exemplo, se eu estou falando do R3, os vetores são elementos com 3 coordenadas. Se eu estiver falando do R5, os elementos ou vetores serão formados a partir de 5 componentes e assim por diante. O Rn, n componentes, n coordenadas. Ok? Então, dentro do Rn, nós iremos definir a soma como sendo da seguinte forma. Ó, a soma entre dois vetores de Rn é um novo vetor de Rn, de modo que cada componente consiste na soma das componentes correspondentes das duas parcelas. Ou seja, quem é a primeira componente aqui? É x1. Quem é a primeira componente aqui? É y1. Então, na soma, a primeira componente da resultante será a soma das primeiras coordenadas dos primeiros dois vetores. Tudo bem? Então, a soma em Rn, nós dizemos que é uma soma coordenada a coordenada. E como é que eu vou definir a minha multiplicação por um escalar em Rn? Bom, a multiplicação escalar em Rn vai ser o seguinte. Eu tomo um escalar e um vetor de Rn. O resultado dessa operação é um vetor de Rn, onde as coordenadas deste vetor resultante serão obtidas multiplicando a coordenada original pelo escalar. Ou seja, é uma multiplicação também coordenada a coordenada. Outro conjunto aqui é o espaço das matrizes. Tá? Aqui nós temos V como sendo o espaço das matrizes M por N. Ou seja, espaço das matrizes que tem M linhas e N colunas. Pois bem, este conjunto aqui, conjunto das matrizes M por N, se nós definirmos a adição de duas matrizes, de dois vetores, como sendo uma adição definida da seguinte forma, ó. Nós somamos entrada a entrada e definimos esse carinha aqui. Tá? Então, dessa forma, você define uma adição entre duas matrizes. Como é que eu defino a multiplicação por um escalar? Também é simples. Basta que eu distribua o escalar para cada uma das entradas da minha matriz.
Olha aqui, ó, como é que é definida a multiplicação por um escalar. Pois bem, o que eu vou afirmar agora é o seguinte: o espaço das matrizes m por n com a adição e a multiplicação por um escalar definidas dessa forma constituem exemplos de espaços vetoriais. Isso quer dizer que elas satisfazem aquelas 8 propriedades, 4 aditivas e 4 multiplicativas.